Olá, estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia, com o componente curricular História e Geografia para as fases do EJA, fase 1 e fase 2. Na nossa aula de hoje, tá bem recheada aqui a nossa aula, com oficinas, né? Falar um pouquinho aí desse novo carnaval. Então, o tema da nossa aula de hoje é a ação dos indivíduos na história, Carnaval 2022, um novo significado, né? Eu já adiantei um pouco sobre esse novo significado na nossa aula anterior. E hoje, né, é um momento para a gente refletir, tá? Para a gente pensar um pouco, né, desse novo carnaval. E aí, para dar início, eu destaquei essas imagens, né, maravilhosas do nosso carnaval, antes deste momento que a gente está vivendo, né? Antes lá de 2020. E aí a gente tem, mais uma vez, destaque para as imagens aí do Galo da Madrugada, as ladeiras de Olinda, o carnaval aqui em Paulista e, claro, não poderia faltar, né? Muito frevo, muita folia, muito colorido, muita alegria. E aí chega nesse período aí de 2022 e a gente vai passar a ter um novo significado do carnaval, né? É quando a gente se depara com esse momento, né, de pandemia e a gente precisa ficar de olho nos dados, nos números e frear um pouco essa questão de aglomeração. Quer dizer, frear um pouco não, frear mesmo, né? A gente não pode estar em locais com aglomeração, sem utilização de máscara. Por quê? Porque a gente vê os destaques nos jornais, circulando, informando nós, né, da sociedade civil, para que a gente tenha muito cuidado diante desse quadro que se apresenta para nós. E aí eu trouxe uma mensagem, né, uma mensagem um pouquinho forte para a gente falar sobre. O mundo seria um lugar melhor se as pessoas se perguntassem com mais frequência, e se fosse comigo, né? E se fosse comigo, se eu tivesse perdido aí familiares, amigos, para essa doença que circula o planeta? E se eu tivesse perdido, né? Talvez se a gente colocar esse se fosse comigo, muitas pessoas evitaria, né, tá aí fazendo parte de aglomerações. Está aí saindo às ruas sem utilizar o quê? Máscara, né? Propagando esse vírus, né? Propagando essa doença. E por conta de atitudes, muitas vezes, né, sem pensar no outro, acontece todos esses comportamentos, né, que só propaga tal situação. E aí é importante a gente destacar, né, esse cuidado. E sempre que a gente pensar em fazer parte ali de uma festa, né, agora nesse período carnavalesco, a gente faça, e se fosse comigo? E se eu tivesse perdido alguém, algum amigo? Eu tenho certeza que a gente não iria para essas festas, né? Não iria aglomerar. Então eu peço, né, que vocês sempre tenham esse cuidado de pensar no outro, de se colocar no lugar do outro, para que esse momento, né, de ampliação dessa pandemia, ela não venha a acontecer e que a gente tenha, né, esse controle, esse máximo controle diante dessa realidade. E por que pensar esse novo carnaval, essa nova configuração? Porque lá no período, né, de 2019 e 2020, tínhamos aí, né, esse vírus muito ali, muito local. Acontece que ele foi se propagando por conta de irresponsabilidades de alguns, né? A não utilização de máscara, a não higienização das mãos, não obedecendo o distanciamento e chega, né, hoje, 2022,
e a gente tem o nosso planeta tomado por essa pandemia. Mas não para por aí, né? E não para por aí porque temos também a presença de algumas variantes, né? Como se esse vírus não quisesse deixar nós, né, ali como era antes, vivendo, né, com o outro, naquela proximidade, naquele calor humano. E para esse vírus, ele deixar, né, nós voltarmos a sermos o que era antes, é preciso de uma conscientização nossa. É preciso que a gente reflita das nossas atitudes para que essa propagação ela não venha a acontecer, né? Ela não venha a ocorrer. E para ela não ocorrer, né? E graças aí aos cientistas, né? Ao SUS, que viabilizou todo o processo, né, de desenvolver o quê? A vacina. E é por meio da vacina que a gente tem todo esse cuidado, né, dessa propagação. Consequentemente, né, a vacina é o principal meio de prevenir a doença. Então, mais uma vez, vamos conscientizar, né, as pessoas da importância da vacinação. A educação tem esse papel primordial, né? Os pais, os responsáveis, né? As pessoas adultas de tentar levar, né, esse pensamento, essa conscientização da importância da vacinação para que essa pandemia, ela dia a dia, ela venha sendo, né, diminuída e consequentemente eliminada da nossa sociedade. E aí vem aí uma responsabilidade nossa, né, de curtir esse período festivo, esse período carnavalesco com muita responsabilidade. E eu destaquei aqui algumas imagens, né? O nosso carnaval deste ano, vamos nos divertir em casa, com a nossa família, nada de convidar ninguém de fora, tá? Só ali o pessoal que já convive com você no dia a dia, na sua casa. E tenho certeza que a festa, a alegria, essa positividade vai estar de pé. Só depende de você, né? Então vamos decorar a nossa casa, né? Vamos criar ali fantasias, né? Vestimentas para os nossos familiares, porque não podemos esquecer, tá? Ainda da importância de respeitar o distanciamento e o uso de máscara, tá? Como um dever de todos nós. E eu destaco ali uma frase, né, uma citação dizendo: felizmente, as coberturas vacinais são elevadas, tem-se constatado menor incidência de casos graves e menor letalidade em todos os países, inclusive aqui no Brasil. Então, a vacinação é um meio, tá, seguro, é um meio que vai fazer com que nós, vacinados, não precise ali, né, de um leito de UTI, mas a gente vai ter sintomas mais leves, caso a gente venha contrair, né, esse vírus. Então, brinquem com responsabilidade na sua casa. E para deixar o nosso carnaval colorido, alegre, eu trouxe aqui, né, a gente vai desenvolver agora uma oficina de máscaras. Vamos lá? E para essa oficina de máscara, chaminézinho, que é bem fácil, tá, de fazer, a gente vai precisar de alguns materiais, tá? Então, anota aí. A gente vai precisar de bexigas, balõezinhos de festa, tesouro sem ponta, jornal, pincel, um recipiente para a gente colocar a cola e o jornal, ó, picadinho, tá? Você vai pegar o jornal, vai recortar ele em tiras, tá? Vou dar aqui só um exemplo. Você vai recortar, ó, em tirinhas o jornal. Quando concluir essas tirinhas, você vai picotar
as tiras do tamanho que você desejar. Porém, eu prefiro que seja tamanhos assim menores, para que a máscara, quando a gente for colar esses papéis, ela fique mais uniforme. E aí você vai picotando, tá? Até ter uma boa quantidade. Quando picotar, você vai pegar o balão, vai encher o balão. Eu enchi isso aqui pequenininho, mas você vai encher tomando como molde, tomando como exemplo o tamanho do rosto para quem você quer fazer, tá? Então, digamos que esse aqui eu fiz para uma criancinha. E aí, após esse passo de encher o balão, de dar o nozinho, a gente vai e pega um recipiente. O recipiente, você vai colocar, né, uma quantidade de cola. Tem locais que explica essa oficina e pede para que a gente misture uma quantidade de cola, ou seja, se eu colocar uma colher de chá de cola, eu coloco 2 de água, mas eu achei melhor não fazer essa mistura com água e passar a cola sozinho, tá? Sem a água. E aí você vai, pega o pincel e vai passando, ó, o pincel na cola e vai passando no balãozinho com a mão leve, né? Porque o balãozinho, se a gente for lá, né, com muita agilidade, com força, ele pode estourar. E a gente vai pegando esses pedaços, né, de jornais e vai colando, tá? Isso até completar toda a bola, que eu não vou fazer aqui agora, né, que eu já trouxe ali algum passo a passo já prontinho para a gente não perder muito tempo nessa atividade. Mas enfim, a ideia é que você cubra a bola com no mínimo 4 ou 6 camadas. Então, ó, digamos que eu preenchi essa bola com toda ela envolvida, né, com esse jornal coladinho. Em seguida, eu vou, se quiser esperar secar um pouco, também pode. Se não quiser esperar secar, você já passa, ó, outra camada de cola por cima daquela primeira camada do jornal que você fez e vai sobrepondo, ó, pedacinhos. Lembrando que é importante que ele fique uniforme e assim você vai fazendo até cobrir a segunda camada do jornal. Feito a segunda camada, você vai também desenvolvendo uma terceira camada, quarta camada, quinta camada, até a bola ficar desta forma. Essa bola eu deixei um tempo de no mínimo aí 10, 12 horas para ela secar totalmente. Ó, a gente já percebe que ela está totalmente seca. Eu coloquei este palitinho para que tenha, né, um suporte na hora de você colocar ela para secar, né? Lá no varal da sua casa, lá no seu quintal, você deixa ela lá secando por horas. Tá? Dependendo do dia, se o dia tiver, né, o tempo tiver ali mais frio, ela vai passar mais tempo para secar. Como a minha já está totalmente sequinha, né, eu tiro o palitinho. A ideia é que a gente possa cortar essa parte aqui do balão. E aí quando a gente corta, né, ó, o balãozinho ele fica lá, né, diminuindo lá o tamanho. E aí continua esse formato, né? O formato lá do rostinho. Se você preencher o balão por completo, quando recortar essa parte aqui, ela vai dar aqui, né, para você fazer 2 máscaras do mesmo tamanho, onde você pode decorar da maneira
que você quiser. E aí, feito isso, cortado o balão, você vai pegar a tesoura sem ponta, tá? Se você não tiver tesoura sem ponta e for utilizar uma tesoura com ponta, tenham cuidado, principalmente se tiver criança perto de você, para não se machucar. Se você for utilizar também estilete, ter o máximo de cuidado, tá? Para não machucar ninguém. E aí você vai, ó, cortar, né, todo o balão, formando, tá? Que eu já trouxe também aqui um outro formatozinho de quando você cortar esse, ele vai ficar assim, ó. Só que esse eu fiz no formato maior, tá? No formato aí que dá no tamanho do meu rosto. E aí você, estudante, pode falar: ah, professora, mas eu não tenho todo esse material, tinta, retalhos para decorar a minha máscara. Não tem importância. Você pode deixar ela desse mesmo jeitinho que a minha está aqui, tá? Ó, ele fica bem decorada e a ideia da máscara é justamente o quê? Cobrir nosso rosto, né? E a diversão vai estar garantida. Feito isso, dividindo, né? Essa parte aqui ao meio, você vai desenhar com uma caneta, com um lápis, com o hidrocor, o formato dos olhos, da boca, do nariz, se quiser. Você vai moldar, você vai desenhar aqui a maneira que você desejar. E aí, pensando, né, os dotes aí artístico, eu criei, né, a minha, né? Pra mim ficou lindo. Você pode não ter ficado muito bonita essa decoração, mas eu utilizei aqui, ó, dessa maneira, tá vendo? Uma parte eu fiz só com tinta, pintei de tinta guache, e essa outra parte eu colei lantejoulas. Eu poderia também ter pego, né, esse tecido, recortado a flor e ter colado, entendeu? Ou seja, você vai decorar a sua máscara da maneira que você bem entender, da maneira que você desejar. O importante de tudo isso é que você não deixe, né, cair essa ideia do carnaval, que você não deixe, né, essa cultura tão rica, né, tão brilhante que a gente tem aqui no Brasil ser esquecida. Mas eu ainda lembro, não deve ser esquecida, mas também tem a responsabilidade de como você vai se divertir esse ano, tá? E lembrando, se divertir em casa, tá? Com a sua família. E esta oficina de máscara, né, que eu trouxe, é para justamente deixar o seu ambiente da sua casa mais alegre e mais colorido. Então, coloca lá, decora a sua casa, faça a máscara para você, seus filhos, seu sobrinho, né, seu marido, sua esposa, se divertirem e vamos brincar com responsabilidade. E aí eu desejo que vocês tenham um bom carnaval. O Chaminézinho também aqui tá falando, tá? Dizendo aí, desejando um bom carnaval. E esse carnaval tem que ser o quê, Chaminézinho? Em casa. Nada de ir pra rua, nada de aglomerar, nada de sair sem máscara. Tranquilo? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!